Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2020 e revogando as disposições em contrário. Dado e passado, o gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, estado de Goiás, aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2020. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a esta respeitada Casa de Leis o projeto de lei que autoriza a aplicação do Índice de Revisão Geral em conformidade com o piso nacional do professor ao vencimento dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício de 2020. A lei federal que regulamenta a revisão geral e o piso da classe estabelece o mês de janeiro para a realização da atualização, do qual o percentual proposto é o fixado na Lei Federal 11.738/2008, onde é calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei 11.949, de 20 de junho de 2007, e pela Portaria número 1595, de 28 de dezembro de 2017, editada pelo Ministério da Educação. Ademais, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que assegura a revisão geral, constitui direito fundamental do servidor público, que por sua vez é alcançada pela reposição de vencimentos que ora se concede. Vale salientar que o cumprimento do piso salarial aos professores significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é a figura central na garantia de uma boa qualidade na educação, pois não podemos oferecer uma educação de qualidade se não tivermos professores bem remunerados e motivados. Sendo estas as razões que desta forma justificam a presente mensagem, submetemos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis. Abadiânia, 20 de janeiro de 2020, assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. O impacto financeiro orçamentário ele será de 35,32% sobre as receitas do município. O impacto orçamentário financeiro será de 25,42% no orçamento de 2020 sobre as receitas que estão previstas na ordem de R$ 56.365.000. O impacto orçamentário para 2020 é da ordem de 25,89% sobre as receitas. O impacto orçamentário, financeiro orçamentário para 2022 é da ordem de 26,37%. Está aqui a declaração do ordenador de despesas e o parecer jurídico. Parecer jurídico, quando deu o parecer jurídico, tem duas laudas. Abadiânia, Goiás, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2020, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 003/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício de 2020 e dá outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal encaminhou a esta Casa de Leis, no dia 21 de janeiro próximo passado, o projeto de lei número 003/2020, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, que diz o seguinte: os vencimentos dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício 2019 serão majorados em 12,84% em atendimento ao piso nacional do professor, transcrito ipsis literis. Considerando ainda que, a olhos vistos, a intenção do prefeito municipal é a concessão de reajuste dos vencimentos dos professores da Rede Pública Municipal, adequando-os ao piso nacional da categoria, considerando também que a matéria posta em questão a este assessor, qual seja o piso nacional salarial para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, enquanto regulamento na Lei Federal 11.738 de 2008, e na Lei Federal 11.949 de 2007, como mencionado na justificativa do projeto de lei número 003/2020, cujas cópias este assessor faz juntar ao seu parecer, considerando também tratar-se o projeto de lei número 003/2020, daqueles típicos do gestor público, que dentre as suas atribuições está a iniciativa de leis
que visem aprimorar a administração pública em seus vários setores, e ainda que a iniciativa exclusiva do alcalde municipal em relação a este tipo de matéria está disciplinada no artigo 42, incisos 2 e 4 da Lei Orgânica do Município, artigo 42 que diz: são iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 2, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, inciso 4, matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos, concede auxílios, prêmios e subvenções. É de se considerar, por fim, senhores edis, que o projeto de lei número 003/2020 cuidou até mesmo em seu artigo 3º de retroagir seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2020 e inclusive trouxe consigo a indicação dos elementos tipos e subtipos constantes na lei orçamentária anual que serão utilizados para o socorro da despesa que cria, além, é claro, de atender aquelas disposições contidas na lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, incisos 1 e 2. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 003/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos professores da rede pública municipal de ensino para o exercício de 2020 e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer. Subcensura, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica e após as comissões permanentes. Convido o primeiro secretário, vereador Cleito, para fazer a leitura do projeto 002. Desculpa. Senhora Presidente, parte de cumprimentá-la, sirvo do presente expediente para encaminhar essa augusta casa de lei, projeto de lei 02 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional da natureza suplementar das outras providências, para votação em regime de urgência. Ao anseio renovo o protesto de elevada a preço de estima e consideração, José Aparecido Alves de Lima, prefeito. O prefeito municipal de Abadiânia, no estado de Goiás, em uso das suas atribuições legais e em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente orçamento de crédito adicional suplementar até o valor correspondente de 40% da despesa fixada para o exercício financeiro de 2020. Artigo 2. Os créditos autorizados pelo artigo anterior serão destinados a atender às despesas dos poderes executivo e legislativo, incluso no órgão da administração direta e indireta dos fundos especiais. E os recursos necessários para a abertura serão obedecidos dentre aqueles definidos nos preceitos do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1.964. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo a seus efeitos a vigência da Lei Municipal número 874, de 21 de novembro de 2019, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, às 9 de janeiro de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho presente a finalidade principal de
encaminhar esta agrega Casa de Leis em regime de urgência, urgentíssimo, projeto de lei número 2, de 9 de janeiro de 2020. Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento geral do município. Esclarecemos aos nobres edis que solicitamos a referida autorização à lei orçamentária em vigor, pela seguinte razão: as ações das diversas unidades orçamentárias não podem sofrer descontinuidade na sua execução. E por ser necessário os ajustes orçamentários, tendo em vista que a lei orçamentária é realizada uma previsão em suas dotações orçamentárias, visando também garantir que os recursos e repasses obrigatórios das suas diversas esferas do governo não deixem de ingressar no caixa para fazer face ao atendimento das necessidades coletivas. Nesses termos, por corresponder o pleito acima solicitado aos anseios de toda a coletividade dessa municipalidade, é que queremos seja apreciada esse projeto de lei, por ser de direito. Conforme solicitado por este poder, por intermédio de Vossas Excelências, acerca da explicação quanto à utilização do limite suplementar de 40%, temos a aduzir a que se segue. O artigo 42 da Lei Federal, número 4.320, 1.964, dispõe ao artigo 42, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Se extrair da transcrição cumprido com o princípio constitucional da legalidade, o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo um projeto de lei, solicitando autorização para abertura de créditos adicionais de natureza suplementares e especiais. No primeiro caso, poderá ser em valores determinados ou em percentuais de despesas autorizadas para o exercício em questão. Após a aprovação, serão distribuídos de acordo com a necessidade das diversas classificações da natureza da despesa. Isso, considerando a inteligência da lei, significa que irá determinar onde serão aplicados os recursos, e o Poder Executivo, que tem a prerrogativa de, através de decreto executivo, conforme mencionado no texto abaixo, os créditos onde se fizerem necessário. Daí dizer a dificuldade de se prever dotações que receberão suplementação de forma 100% eficaz, visto que se dará de acordo com a necessidade que sugere nos programas executados com a administração pública, podendo o percentual nem vir a ser utilizado, caso a execução da despesa não se concretize. Assim sendo, a interpretação da lei, pode-se dizer que não há necessidade de detalhar onde serão usados tais créditos adicionais. Quando a solicitação de autorização ao Poder Legislativo, o crédito especial será em valores determinados e informará a classificação funcional programática do crédito orçamentário solicitado e, posteriormente, através do decreto executivo, será baixado as classificações da natureza da despesa. Isto não implica em dizer que fugirá da fiscalização do Poder Executivo, tendo em vista que nenhuma das duas autorizações irá superar o que foi autorizado legalmente sob a pena de aplicação das sanções legais. Vale ressaltar o limite suplementar solicitado, é de suma importância
para a sua execução orçamentária do exercício e autarquia, bem como para legislativo, sendo que sem crédito suplementar, algumas ações do orçamento estaria sem cobertura de saldo. E as despesas não poderão ser realizadas por nenhum dos poderes, visto que nenhum decreto suplementar pode ser autorizado pelo chefe do Poder Executivo sem a devida autorização legislativa. Informamos que os créditos serão utilizados de acordo com as necessidades das diversas unidades orçamentárias do município. Executivo, legislativo, fundos e autarquias, nas seguintes funções programáticas: categorias econômicas, despesas correntes, despesas de capitais, grupo de natureza de despesa, pessoas e cargos sociais, juros e encargos de dívidas, outras despesas correntes, investimentos, versões financeiras, aromatização de dívida, reserva do regime próprio de previdência do servidor, reserva de contingência. Modalidade de aplicação: transferências intragovernamentais e entidades integrantes dos orçamentos fiscais das seguintes Seguridade Social: transferência da União, transferência do Estado do Distrito Federal, transferência do município, transferência da instituição privada sem fins lucrativos, transferência de consórcio público, transferência de instituição multigovernamentais, aplicações diretas decorrentes da operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Elementos das despesas: aposentadorias e reformas, pensões, contratação de tempo determinado, outros benefícios previdenciários, benefício mensal ao deficiente e ao idoso, contribuição e entidades de fachadas de previdência. A senhora presidente pediu para encaminhar aqui para o e-mail dos senhores vereadores para analisar os termos técnicos aqui, que são vários. E o projeto será encaminhado à assessoria jurídica e após as comissões permanentes. Convido o vice-presidente, vereador Clarido, para fazer a leitura do ofício 001. Projeto de Lei Complementar número 01, de 10 de fevereiro de 2020, altera a Lei Complementar Municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e eu, Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera a Lei Complementar Municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014, suprimindo-lhe os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 19, acrescidos pela Lei Complementar Municipal número 041, de 10 de setembro de 2019, bem como readequa o valor dos vencimentos dos cargos comissionados. O anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Cargos: assessor parlamentar, R$ 1.939,46. Assessor especial da presidência, R$ 1.355,90. Diretor legislativo, R$ 3.251,96. Diretora, ou melhor, o anterior era diretor legislativo, R$ 3.251,96. Diretor administrativo e financeiro, R$ 3.251,96. Assessor especial da presidência, R$ 1.355,96.
R$1.355,90. Assessor parlamentar 2, R$ 1.939,46. Gerente administrativo, R$ 2.511,86. Gerente contábil, R$ 2.153,02. Controlador interno, R$ 3.251,96. Sendo gasto com pessoal comissionado mensal de R$ 21.011,48. Artigo 3º. O artigo 19 da Lei Complementar Municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a conceder gratificações aos servidores ocupantes de cargos efetivos, conforme anexo 2, mediante portaria a ser editada, definindo critérios objetivos e normas para sua concessão. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, revogando as disposições em contrário. Mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Assinado: vereadora Deusa Jacinto Diniz, presidente; vereador Clarindo Borges Araújo Filho, vice-presidente; vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, primeiro secretário; vereador Ilvanei Pereira da Silva, segundo secretário. Aqui foi juntada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, que ele resulta em 3,23% da despesa de pessoal da Câmara para o segundo quadrimestre de 2019. Juntou aqui também o objetivo do projeto: readequar os vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Abadiânia, bem como extirpar da legislação municipal atinente ao Poder Legislativo a possibilidade de pagamento de gratificações em desacordo com as premissas do artigo 37 da Constituição Federal. O impacto será da ordem de R$ 21.011,48. Conclusão: através dos dados acima, fica claro que a readequação do salário base de servidores comissionados não impactou em nada o valor da folha de pagamento. Desta forma, esta assessoria técnica contábil não vê impedimento para que o salário base de cargos comissionados sejam alterados conforme a tabela abaixo já lida. Aqui tem o impacto em relação ao FODESM em 2020, referente ao mês de janeiro, que será, o percentual de gasto será da ordem de 56,53%. Logo, conclui-se que o impacto que o projeto traria junto aos aspectos orçamentários, financeiros e ao limite de gasto de pessoal, tanto em relação à lei RCL quanto em relação ao FODESM, não impactaria no aumento de gasto de pessoal. Assim sendo, a aprovação do referido projeto de lei recebe parecer favorável por parte desta assessoria técnica contábil, ficando a cargo dos nobres vereadores desta Casa de Lei a possibilidade de sua aprovação. Abadiânia, 10 de fevereiro de 2020, assinado Cristina Alves Cordeiro Azevedo, contadora, assessora contábil. Está juntada uma declaração da assessora contábil que essa despesa possui dotação específica no vigente orçamento e tem compatibilidade com o PPA e LDO, não infringindo qualquer de suas disposições, e também compatibilidade com o impacto orçamentário e financeiro estimado para o exercício de referência 2020, que é de R$ 1.400.000. Tem também a declaração da ordenadora de despesas, que é a presidente da Casa, a vereadora Deusa Jacinto Diniz. Tem a exposição de motivos, que é a seguinte: excelentíssimos senhores vereadores, com satisfação e respeito, após cumprimentar vossas excelências, a mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, submete à consideração do soberano plenário desta augusta Casa de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo e com autorização do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal 021, de 12 de dezembro de 2014, e dá outras providências, e ainda elimina da legislação municipal atinente ao Poder Legislativo
a possibilidade de pagamento de gratificações em desacordo com as premissas do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com a definição de Eli Lopes Meireles, vencimento, entre parênteses do plural, é espécie, vencimentos, entre parênteses do plural, é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Visando atender às conveniências da administração, é lícita a concessão de gratificações. Contudo, tais acréscimos pecuniários podem se dar em decorrência do tempo de serviço prestado pelo desempenho de funções especiais, em razão de condições anormais ou ainda oriundos de condições pessoais. Tudo isso objetivamente definido, ou seja, em observância aos preceitos constitucionais, notadamente a legalidade, mormente da legalidade estrita na fixação da remuneração dos servidores públicos, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Assim, pela necessidade de estabelecimento de critérios objetivos claros e de normas para sua concessão, máxime em razão da ampla margem de discricionariedade conferida pela lei, na espécie em até 100%, oportuno é estipar do ordenamento jurídico do poder exatamente responsável pela elaboração de leis qualquer possibilidade de pagamento de gratificações de forma desfundamentada, sem razões para tanto, readequando-se o salário base de servidores comissionados da Câmara Municipal de Abadiânia, na forma anteriormente fixada, entre parênteses, Lei Complementar número 041 de 2019, permitindo-se conceder gratificação de incentivo aos servidores do Poder Legislativo local no valor correspondente de até 100% do valor do respectivo vencimento. Ofendia-se o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição da República de 88, autorizando, por exemplo, comando personalista distorcido da finalidade pública de regência. Aliás, o TJGO já declarou a inconstitucionalidade de dispositivo similar de lei municipal. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, provimento em cargo público, acesso e irredutibilidade de vencimentos, cargo de provimento em comissão, instituição de gratificação, afronta a texto constitucional federal e estadual. 1, 2, 3, compete ao chefe do executivo criar gratificação de cargos em comissão, fixar valor certo, sem deixar margem diversa da finalidade imposta à administração pública. Artigo 92 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente. ADI número 270-7/200. Relator desembargador Ney Teles de Paula. Destaca-se também que a proposta de lei complementar apresentada não importa em aumento de um único real nas despesas do Poder Legislativo local. Feitas essas considerações, solicitamos aos nobres membros do Poder Legislativo que compõem a 15ª legislatura que deliberem no sentido de aprovar o presente projeto de lei complementar. Mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 10 dias de fevereiro do ano de 2020. Assinado, vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, vice-presidente, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, primeiro secretário, vereador Ivanei Pereira da Silva, segundo secretário. E foram juntadas fotocópias das leis anteriores que estão sendo alteradas por esse projeto de lei. Então, o projeto será encaminhado à assessoria jurídica e após as comissões permanentes. Agora, com a palavra, o vereador Clarindo Borges, para fazer a leitura do seu requerimento 01 de 2020. Senhora Presidente, eu gostaria aqui de não fazer a leitura, até porque esses são 3 requerimentos que eu estou apresentando aqui. E são os requerimentos que eu apresento todo início de ano, que é aliás, eu apresentava 2, né? Agora eu estou apresentando 3, que eu estou incluindo os agentes comunitários. Um é para concessão do novo piso salarial para os professores, o outro para concessão da revisão geral anual para todos os servidores da administração, e agora, nesse ano, mais um que é para concessão do novo piso salarial para os agentes de saúde, né? Agentes comunitários e agentes de endemias. Então, o prefeito já antecipou e já mandou os 3 projetos de leis.
né? Então a gente fica muito grato por isso, né? E eu quero pedir aqui, dispensa da leitura dos requerimentos, mas gostaria que eles fossem constados na ata, né? Que foram tramitados por essa sessão. Por essa sessão, muito bem. Então será assim feito, e não tem palavras, né? Chegamos ao final de mais um trabalho, graças a Deus. Eu quero aqui também manifestar e agradecer os agentes de saúde que aqui permaneceram durante uma extensão, uma sessão extraordinária, extensa, né? Mas que com muita seriedade, né? E respeito. E não havendo mais a quem discutir e nem falar, encerramos a nossa sessão e convocamos todos para a sessão na segunda-feira, às 9 horas. E mais, muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de nós.